Agora eu vou criar uma pergunta do tipo imagem, tá? Para a pergunta do tipo imagem, eu vou vincular uma imagem a essa pergunta para que o paciente possa circular ou determinar uma área na imagem. Circule a área de dor na mama. Ordem, vou colocar como ordem 7. E lembrando que para uma melhor visualização da imagem no portal, nós recomendamos que seja utilizado as dimensões de 500 por 500, como mostra aqui, ó. Recomendação de imagem 500 por 500. Imagens maiores podem sofrer cortes para melhor adaptação e funcionamento. Então, sempre aconselhamos a dimensionar a imagem para 500 por 500, tá? Para que fique uma visualização perfeita como está na imagem. Então, ó, marquei como obrigatório e ativo e vou clicar em gravar. E também vou criar uma pergunta do tipo texto. A pergunta do tipo texto, vou colocar, ó, cite algumas características recorrentes da dor. Comprimento máximo, eu posso definir, limitar a quantidade de caracteres que podem ser digitados para a resposta, tá? No caso aqui nós recomendamos o máximo de 300, só que fica a critério da clínica ou do hospital realizar. Placeholder seria uma forma de dica de resposta, tá? Ela fica em cinza antes de nós podermos digitar a resposta. Então vou colocar, ó, dica de dor, um exemplo só para que nós possamos ver. Ordem, a ordem da pergunta. Em máscara, eu poderia vincular uma máscara. Se fosse uma resposta que eu tivesse que colocar um telefone fixo, então eu poderia marcar ela, que ela ia dimensionar automaticamente. Assim como hora, data, celular, CEP, CNPJ e CPF. No caso não é o que eu desejo no momento, vou deixar sem máscara. Vou marcar como obrigatório. Autocompletar, se caso já tivesse digitado as palavras, o nosso tablet ele ia colocar já dicas, né, para que nós pudéssemos completar a palavra que está sendo digitada. Não vou colocar por enquanto. E vou marcar a pergunta como ativa. E vou gravar. O nosso sistema, no caso o nosso portal, ele também tem uma opção bastante interessante, que são as perguntas filhos. O que seria uma pergunta filho? Seria uma pergunta que ela depende de uma resposta de outra para aparecer. Então, deixa eu editar aqui, data da última menstruação. Eu vou criar uma aqui. Como eu criei o grupo de medicações, tenho a resposta, né, do tipo outro dentro dela. Então, o que eu vou criar? Vou criar uma pergunta para que, caso o paciente ele escolha, coloque a opção de que ele utilizou outra medicação além das que já estão cadastradas, ele possa digitar e escrever alguma outra medicação. Então, vou criar uma pergunta do tipo texto mesmo. Vou colocar qual medicação, certo? Vou colocar aqui que ele pode colocar 300 caracteres. Ó, cite a outra medicação. Vou deixar como tela média, obrigatório, ativo. Não vou colocar número aqui na descrição e nem ordem, porque vai ser uma pergunta de regra. Ela é pergunta filha, ela só vai aparecer dependendo da resposta de uma outra. E vou clicar em gravar. Dentro da pergunta que eu quero que apareça somente dependendo da regra, eu vou clicar nos nossos 3 pontinhos, onde eu posso editar, tá, a pergunta, posso deletar, mas eu vou vir nessa opção editar regras. Dessa forma, eu vou usar ela como uma pergunta de referência, ó, das medicações em uso. Ela só vai aparecer para essa pergunta, e eu vou botar a opção. Essa pergunta ela só vai aparecer na minha anamnese se eu escolher a opção outro. Então, ó, eu vou clicar e vou gravar, certo? Então, as minhas perguntas de anamnese estão criadas. Agora estarei demonstrando o ato de respondê-la dentro do sistema.
Para que nós possamos respondê-la, nós vamos vir na aba Anamnese. Dentro dela, nós vamos selecionar o questionário desejado, no caso já está selecionado o questionário de mamografia. Eu vou pegar o protocolo do paciente, no caso, vou pegar um paciente aqui de teste, para que nós possamos pegar o protocolo dele e aplicá-lo. Vou pegar o 43, 75, 46, que é o paciente de teste. Vou colar aqui e vou clicar em buscar. Automaticamente, quando eu buscar, o nosso portal da anamnese ele já aparece o paciente, o procedimento realizado, a sala realizada e o médico que a realizou. As informações estando corretamente, nós vamos clicar no botão continuar para iniciar o nosso questionário. Podemos verificar aqui que está o cabeçalho da nossa anamnese, certo? Lembrando que entrar em contato com o nosso suporte para incluir o SQL, pois dessa forma vai puxar o nome do paciente, data de nascimento, idade e sexo automaticamente. Altura. Aqui são perguntas do tipo numérico, como eu falei, em centímetros, então eu vou responder 180 centímetros. Se eu tentar digitar qualquer coisa além de número, ele não vai me permitir, certo? Histórico familiar de câncer de mama. Aqui já seria a pergunta do tipo checkbox, onde eu só posso selecionar uma das opções. Eu não consigo selecionar mais de uma. Então vou colocar aqui que não. Data da última menstruação. Eu posso vir no ícone do calendário aqui e clicar, vai me abrir o calendário. Então vou colocar como se fosse no início do mês de agosto, que é o que a gente está fazendo. Automaticamente vai preencher a data. Medicações em uso. Eu posso marcar quantas eu quiser, porque são do tipo checkbox, mas é obrigatório eu responder alguma, porque eu marquei como obrigatória. E aqui entra a questão da pergunta filho que eu falei, a pergunta regra, que ela depende de uma resposta para surgi-la. Eu marquei lá que a resposta de referência para ela seria a resposta outro. Então, a partir do momento que eu selecionar o outro, vai surgir a outra pergunta perguntando qual medicação. Se eu desmarcá-la, vai sumir. Então, vou colocar aqui medicação teste para responder a nossa anamnese. Então, está respondido. Aqui em retirada de nódulo, na pergunta que eu criei, é a pergunta da caixa de seleção. Como eu falei, ela é similar à pergunta de checkbox, que seria essa daqui que eu só posso escolher uma opção. Porém, a forma de visualização dela é diferente. Eu vou clicar, vai me aparecer as opções, eu vou selecionar uma. No caso, eu vou escolher direito aqui para teste. Qual horário foi realizado? Se eu tentar digitar qual letra ou qualquer caractere especial, ele não aceita, ele só vai me aceitar a hora. Se eu digitar aqui, por exemplo, 25 horas, ele não vai me permitir porque vai falar que a hora é inválida. Então eu vou ter que colocar um intervalo entre meia-noite e 1 e 23h59. Então vou colocar aqui que foi realizado o procedimento 8 horas da noite. Aqui já temos a pergunta do tipo imagem, onde eu coloquei circular de dor na mama. Eu posso vir aqui e vou circular para responder a minha pergunta, certo? E aqui eu vou vir, cite algumas características recorrentes da dor. Aqui entra a questão do placeholder. Podemos verificar que está um cinza aqui, dica de dor, que eu digitei lá na pergunta, no campo placeholder, para que aparecesse as dicas de pergunta. Então vou colocar aqui, dica de pergunta, resposta dor, só para preencher para teste. Então, nossa anamnese está toda respondida, certo? E aqui entra a questão das assinaturas que nós marcamos lá no questionário, aqui na nossa criação. Então eu vou colocar aqui, assinatura do paciente. Vou colocar paciente. Assinatura do médico. Vou escrever médico.
Então, as duas assinaturas que eu marquei lá estão aqui. Para finalizar a minha anamnese, eu vou clicar no botão salvar, certo? Ao clicar no botão salvar, vai aparecer uma prévia da nossa anamnese respondida. E aqui eu tenho a opção de fazer o download ou simplesmente fechar. Lembrando que ao fechar aqui, não se perde, tá, essa anamnese, e ela vai para o botão scanner do nosso paciente, no caso do atendimento dele. Então, ó, vou minimizar aqui para demonstrar para onde vai essa anamnese respondida. Aqui está o paciente que nós realizamos a anamnese nele, né? Vou selecioná-lo, vou vir no botão Scanner para visualizar. Automaticamente, no ato da finalização no portal, ó, vai vir para cá a nossa anamnese. Vou dar um duplo clique para ver. E aqui está. Dessa forma, todas as nossas perguntas e respostas feitas na anamnese estão salvas no botão scanner do atendimento do nosso paciente. Ok? Assinatura do paciente. E é isso. Esse foi o nosso questionário de anamnese digital. Qualquer dúvida, a nossa equipe de suporte está à posição para maiores esclarecimentos e até mais.